Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem coisa nova aqui no canal, então sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns dos atores mais famosos de Hollywood, quais foram os seus primeiros filmes. Alguns começaram realmente com filmes que eles chegaram a ser protagonistas, outros eles só fizeram uma pontinha mesmo, e tem gente que nem reparou que eles estiveram ali fazendo aquele filme, mas eles estavam lá, então todo mundo começa de baixo, começa de algum lugar pra chegar no sucesso que eles chegaram. E começando, a gente vai falar de Jennifer Aniston, que sim, ela não fez apenas Friends, ela começou lá em 1990 com uma ponta num filme chamado Quem Picou Cabonga, lá em 1990. Na época ela tinha 21 anos. Então na época de férias os pais levavam os adolescentes para esse acampamento e lá eles faziam várias coisas, várias atividades, se conheciam pessoas novas. Mas a Jennifer não fazia um papel de uma adolescente principal do filme, ela era apenas uma monitora do acampamento que ela ajudava lá nos afazeres e tudo mais. E nesse filme é legal também porque aparecem alguns atores famosos da época dos anos 90, os adolescentes. Então pra quem cresceu nessa época ou quem assistiu também 3 é Demais e Anos Incríveis vai se recordar muito bem desses atores. Bom, o filme está disponível no YouTube para quem tiver interesse em assistir. E o nosso próximo ator famoso é o Johnny Depp, extremamente conhecido, fez vários filmes incríveis, né? E alguns ruins também, claro. Mas ele começou com A Hora do Pesadelo lá em 1984. Eu falei de algumas curiosidades desse filme num vídeo que eu fiz dos melhores filmes lançados em 1984. Eu vou deixar o card aqui se vocês quiserem assistir depois. E na época ele tinha somente 21 anos. Ele é praticamente irreconhecível no filme, mas depois que a gente percebe que é ele, a gente começa a ver realmente alguns traços de semelhança com ele agora e com ele antigamente. Nosso próximo ator é Leonardo DiCaprio, com uma lista gigantesca de filmes excelentes, né? Mas ele começou lá em 1990 com o filme Criaturas 3. Ele era um dos personagens principais do filme, ele tinha 17 anos de idade na época. O filme é um pouco da cópia de Gremlin, só que a diferença é que os bichos vinham de outro planeta numa nave espacial. Eles já eram ruins de nascença, eles não precisavam comer depois da meia-noite ou tomar banho pra ficar ruim, enfim. Essa era a história do filme, então eles queriam combater os bichos porque eles deixavam a cidade um inferno. A nossa próxima atriz é Anne Hathaway, que quem não conhece, né, principalmente pelo primeiro filme dela, acredito que todo mundo já tenha assistido, que é O Diário de uma Princesa, que foi feito lá em 2021. Na época ela tinha 19 anos e o filme contava basicamente que ela era uma menina comum, né, vivia nos Estados Unidos tranquilamente. Ela não era muito vaidosa, mas ok, era assim que ela estava contente. E daí do nada descobrem que ela é filha de um príncipe de Genóvia e aí a avó dela aparece e aí começa a transformar a vida dela, que ela agora vai ser a princesa de Genóvia, enfim. Não, e a mãe dela nunca falou pra ela que o pai dela era um príncipe, que ela poderia ser uma futura princesa. É estranho, mas o filme é muito legal. No fim são 3 filmes, mas esse foi o primeiro filme da Anne. O filme está disponível na Disney+. Seguindo a Emma Stone, eu gosto muito dela, ela faz vários filmes legais e são divertidos, né? Ela inclusive ganhou o Oscar recentemente. Mas o seu primeiro filme foi Superbad em 2007 e na época ela tinha 19 anos. Mas o filme é bem engraçado, meio pastelão, mas tem umas piadas que dá pra você acabar dando risada e se divertindo um pouco com o filme. O filme está disponível na Netflix. Para os fãs de Volta para o Futuro, com certeza repararam que o Elijah Wood, gente, eu não sei se é assim que fala o nome dele, tá? Mas ele apareceu na sequência 2 do filme, lá em 1989, na época ele tinha só 8 anos, ele faz só uma ponta muito rápida no filme, ele aparece bem rapidinho conversando com o Marty McFly, referente ao jogo, enfim, e é isso que acontece. E aí ele não aparece mais no filme. Mas eu quero destacar aqui um outro filme que não foi o primeiro dele, acredito que tenha sido o terceiro filme que ele tenha feito, que chama Dale, um amigo de infância. Esse filme passava sempre na televisão, sessão da tarde, cinema em casa, enfim. E eu amava demais esse filme. Sempre que passava eu assistia, eu gostava muito. Que conta a história de que a Grace, ela já é uma mulher adulta, só que quando ela era criança ela tinha um amigo imaginário que era o Dale. E aí a vida dela começa a ficar muito atordoada, muitas coisas, e ele ressurge pra ela na vida adulta e ela começa a ver ele de novo. E aí ela acaba engravidando e ele começa a ajudar ela. Então são várias transformações boas que o Dale traz na vida dela novamente. Então esse filme é maravilhoso, então pra quem não assistiu, vale super a pena assistir. Seguindo, a gente não podia deixar de falar dele, né? Bruce Willis, que é um ator maravilhoso, que ele representa todos os filmes de ação, ele tem um vasto currículo que não tem um filme dele que seja ruim.
O primeiro filme dele, de fato, no cinema foi Duro de Matar, lá de 1988. Inclusive, também falei sobre esse filme nos melhores filmes lançados em 1988. Vou deixar o card aqui também pra vocês assistirem depois. Mas antes do Bruce Willis estrear Duro de Matar, ele fazia uma comédia romântica na televisão que chamava Moonlighting. Ela teve 5 temporadas e durou de 1985 a 1989. Quando o Bruce Willis fez Duro de Matar, ele já tinha 33 anos. E aí o filme se deu ao longo de uma franquia de 4 filmes. Nosso próximo ator é o eterno Indiana Jones, eterno Han Solo, então eu estou falando de Harrison Ford. O primeiro filme que o Harrison fez foi em 1966, chamado Ladrão Conquistador. Na época ele tinha 24 anos. Ele fez apenas uma ponta no filme, mas o filme não deu muito sucesso. Ele acabou fazendo outros filmes que ele fazia só uma participação, mas ele estava meio frustrado por causa disso, porque ele não estava ganhando dinheiro com isso e não estava dando certo essa carreira de ator. Então ele voltou para a carpintaria, porque ele tinha uma esposa e filhos para sustentar. Mas um amigo do Harrison acabou indicando ele para um amigo diretor chamado George Lucas. E nisso o diretor conheceu ele e acabou colocando ele num filme chamado American Graffiti, Loucuras de Verão. Então depois desse filme ele começou a fazer muitos outros filmes e não parou mais. E na época que ele fez esse filme ele tinha 31 anos de idade. E agora vamos falar do Brad Pitt. Brad Pitt, no seu primeiro filme, ele teve apenas uma aparição muito rápida, que no fim das contas ele não teve nenhum crédito no final do filme. E esse filme chamava Rank, que foi em 1987. Na época ele tinha 24 anos de idade. Mas aí 2 anos depois, em 1987, ele acabou ganhando um papel muito expressivo num filme de terror chamado Cutting Class, que foi a sua estreia no cinema e daí ele não parou mais. E finalizando nossa lista de hoje é Denzel Washington. Quem nunca assistiu nenhum filme dele, né? Filmes incríveis. Ele faz o filme de ação até o filme de comédia romântica, então ele sim, é um ator que ele cabe em qualquer tipo de filme, né? Mas no seu primeiro filme ele também só teve uma aparição muito rápida, que foi no filme Vilma, de 1977. Mas no fim também o filme não lhe rendeu bons frutos, mas em 1981 ele acabou fazendo um outro filme que foi pro cinema e foi muito sucesso, que chamava A Cara do Pai, e nessa época ele tinha 27 anos. Gente, esse foi o primeiro vídeo de muitos ainda que virão, contando quais foram os primeiros filmes dos melhores atores de Hollywood. Então se você já gostou desse vídeo, já me deixa um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!